Olá, eu me chamo Luiz Adame e sejam bem-vindos ao nosso boletim diário de soja e milho, que a gente traz para vocês hoje as notícias do dia 12 de dezembro. O mercado que, em relação a notícias em Chicago, é mais vazio de informações. Mas a grande variação aí no câmbio, onde a máxima e a mínima operou com quase 20 centavos aí de diferença, foi um dos fatores que impactaram no mercado de hoje. Então fique com a gente para entender um pouquinho do que aconteceu hoje. Soja e milho em Chicago amanheceram do lado negativo. A soja chegou a 6 cents de baixa, o milho a 5. Mas no fechamento, o soja fechou praticamente inalterado. O março, dessa forma, ficou em 1.003,25 e o maio em 1.013,50. Já o milho teve um mercado um pouco diferente. As quedas do milho em Chicago ficaram ao redor de 1%. Com isso, nós vimos o março a 443,50 e o maio a 451. Como o dólar em boa parte do dia trabalhou em baixa, e Chicago aí acabou fechando em baixa para o milho, nós acabamos vendo isso também se refletindo no mercado de milho na B3. As quedas na B3 foram mais acentuadas, a níveis de 1,85% no janeiro e 1,77% no março. O janeiro, dessa forma, acabou fechando aí a 75,20, queda próxima aí a R$ 1,40. O março, 74,35, queda de aproximadamente R$ 1,35. O mercado em Chicago para a soja acabou tendo uma influência aí pela questão das vendas líquidas das exportações americanas, que ficaram em 1,17 milhões de toneladas, dentro da expectativa do mercado de 900 a 2,2 milhões. Mas um ponto importante aqui em relação à demanda é que desses 1,17 milhões, 705 mil toneladas foram vendidas para a China, o que mostra o país asiático ainda muito presente pela demanda americana, ajudando assim a dar sustentação a Chicago. Obviamente que após a eleição a gente não sabe como isso vai continuar, e por isso mesmo a gente continua vendo as compras aí pelo lado chinês fortes em relação ao mercado americano. No milho, as vendas líquidas também ficaram dentro da estimativa, de 700 mil a 1,8 milhões de toneladas, e acabou ficando em praticamente 950 mil toneladas. A Colômbia, nesse caso, liderou as compras com 258 mil toneladas. Mas as boas condições de safra na América do Sul continuando pesando e pressionando os preços para baixo. Além disso, nós tivemos a alta do dólar no mercado internacional, o que automaticamente ajuda a pressionar também as commodities para baixo. O milho, quando veio subindo bem aí nos últimos dias, principalmente aí após o relatório, acabou sofrendo na data de hoje vendas técnicas. O mercado acabou realizando lucro em relação às compras dos últimos dias, o que é normal da gente ver. Por isso, uma queda mais acentuada no mercado de milho. Já os prêmios em 2024 continua sua leve queda, visto que é aquilo que falamos para vocês. O mercado de prêmios deve começar a encostar nos prêmios praticados para a safra 2025, o que é muito natural a gente realmente observarmos os prêmios caindo para a safra 2024, visto que nós já estamos no final do ano. Em relação à safra 2025, fevereiro se manteve e o março, após vir caindo bastante nos últimos dias, acabou tendo uma boa recuperação de até 15 cents na data de hoje. Mas isso também foi ajudado porque o dólar chegou a trabalhar abaixo de 5,90 no Brasil, travando assim as vendas para 2025, forçando o comprador a melhorar um pouquinho aí os preços através de prêmios. Com esse cenário, os preços praticados no Brasil hoje acabaram tendo leve variação negativa nos preços de mercadoria spot para 2024, na faixa de mais ou menos 0,5%. Já para a safra aí 2025, os preços acabaram caindo um pouco mais aí, fecharam em quedas aí na faixa de mais ou menos 1,5% a 2%, em relação à data de ontem. Isso porque ontem mesmo o dólar no final do dia, após a divulgação da ata do Copom, o mercado de câmbio acabou cedendo bastante no final da tarde. Então a queda dos preços 2025 se reflete muito mais a queda de final de dia da data de ontem do que propriamente um pouco aí do mercado de hoje. E no caso do milho, nós vimos o Porto aí também pagando preços um pouco mais baixos aí do que da data de ontem, e algumas regiões no interior, os preços aí praticamente se mantendo. Lembrando que a janela de milho para exportação, ela está praticamente aí também no seu final. Falar um pouquinho de dólar aí, que teve um fator importante no mercado de hoje. O dólar acabou fechando em alta de 0,70%. Fechou a 6,0110, chegou a bater quase 6,05, mas a mínima em compensação foi a 5,8673,
uma variação de quase 20 centavos na data de hoje. Isso acabou acontecendo porque o dólar na parte da manhã acabou vindo bem para baixo. Isso porque na quarta-feira o Copom aumentou a taxa de juros aí de 1% para a Selic brasileira e também sinalizou aumentos nas mesmas proporções para as duas próximas reuniões, o que ajudou bastante a pressionar o dólar para baixo. Mas ao longo do dia, com a melhora do dólar em relação ao mercado internacional e os temores com relação à economia brasileira, acabaram dando nova sustentação ao dólar e assim pressionando para que a moeda voltasse a casa acima dos R$6. Por hoje ficamos por aqui. Lembrando que o grande fator de influência nos preços acabou sendo a cotação da moeda brasileira, que no início da manhã chegou a trabalhar na sua mínima de 5,86. Mas as incertezas com relação à economia brasileira continuam no radar dos investidores, o que automaticamente voltou a dar sustentação. O que mostra que pelas próximas semanas nós podemos ter aí novas flutuações cambiais. Então é importante ficar atento e acompanhando o mercado. Por isso, não se esqueça de acompanhar os nossos vídeos diários para vocês. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã.